Luna, Amun-Ra e Gabriel destruídos com sucesso em segundos. E essa build aqui não só tem um dano absurdo, mas da forma como eu montei, ela é tanque o suficiente para você farmar em qualquer conteúdo do jogo tranquilamente. Eu estou falando de Amazon, eu estou falando de Hero Seed Season 5. Sim, vamos começar vídeos direto Hero Seed aqui no canal, conforme eu já tinha falado. E hoje eu vou mostrar tudo, todas as dicas para você sobre essa build maravilhosa da Amazon. Beleza? Então, curtiu? Deixa aquele like para apoiar o canal, para eu saber que você gostou. Manda aquele comentário para me dizer o que você tá achando da Season do Hero Seed. Afinal, já tem aí 30 dias, beleza? Foi feito ontem, 30 dias da Season. E, sem mais enrolação, vou pro cantinho da tela e vamos falar tudo sobre essa Amazon, que já tá aí 96% finalizada. Então vamos lá, meus amigos, falar aqui da nossa linda Amazon, que estamos jogando na Hero Seed Season 5, na verdade. E após 30 dias a gente já está, obviamente, no processo de minimax da build. Sim, eu digo minimax porque eu já cansei de, por exemplo, vender o item que já tinha para pegar o mais perfeito. E a câmera às vezes está ficando meio merda, mas vai ficar assim mesmo. Não vou regravar não, tá? E aí... Desculpa, mas é isso. E aí, vamos lá, né? Falar um pouquinho. Então, com o processo de finalização da build, né? A gente já tá com a guia toda praticamente no Star Level 5, né? A gente já tá com o nosso bow maravilhoso aí, Soloeolo lindão, quer dizer, não tão lindão quanto poderia ser, porque ele poderia escalar até 1911 de dano. Isso se tivesse o Enhanced Damage perfeito ali, mas aí eu não posso ficar exigindo muito, porque o Critical Strike Damage, que é super importante, né? Veio aí topadaço, né? Então esse Soloeolo tá assim lindão, né? Bonito pra caramba aí, com Sycamore Stones, claro, pra pegar ataque especial ao máximo, né? Que é o certo em arma, pra build Physical Attacker, ok? E que escala, obviamente, ataque speed, né? Build com cooldown, no caso não severo, né? Como no caso do Butcher, né? Mas nossa build, claro, sim, se beneficia muito de ataque speed, então o nosso Soloeolo ficou assim, né? Com 5 estrelas, aí claro, né? Skin, né? Por causa do multiplier de bleeding, beleza? Então isso é importantíssimo, né? Para build Physical Attacker, aumenta muito o dano. E a vantagem aqui é que você pode pegar, por exemplo, uma skin, né? Mas só focando no Physical Skills se você quiser. Porque a verdade mesmo é que importa ali é o multiplier do bleeding. O multiplier do bleeding eu diria que você tem que pegar uns 50. Se você quiser realmente chegar ali numa build num nível bom, né? Mas a ataque speed ajuda, sim, ajuda, mas a gente sabe que tem Diminishing Returns e a gente já tem muito ataque speed aí com os buffs e tal, então se fosse 39, se fosse 27, é verdade que não ia fazer tanta diferença. Mas realmente o bleeding não tem jeito, tá? Então pegue uma reskin, se der para pegar uma com plus 3 physical skills e 50% Bleeding Monsters, ótimo. Isso porque o Risking Assassin ali não ajuda em porra nenhuma numa build range, já que é melee físico ataque, tá bom? E a gente não faz isso, tá? O outro, obviamente, item que é importantíssimo no caso do multiplier seria o Gladiator King's Belt, então também pegue 50% se for possível, tá? Para você ter um melhor aí da build, tá? Outra questão seria Executioner Cocoon, né? E esse aqui sim eu também dei um swap para um perfeito. Demorou a aparecer um mercado, né, que fosse perfeito, né? E quando eu digo perfeito, galera, só para vocês entenderem, é perfeito nos status mais importantes da build, né? É importante dizer isso daí. Então, quais são os status mais importantes da build? O proc ali do Warrior Path, né, que tá alto pra caramba ali, tá? Ajuda bastante. Aí a gente tem, obviamente, o All Skills, que não deixa de ajudar, apesar que build Physical Attacker, eu já vou falar um pouquinho sobre, né? Mas All Skills, assim, dependendo do personagem, dependendo, tá? Não vai ser muito útil, tá? No caso da Amazon, não é lá tão útil, porque as passivas que a Amazon tem é mais para utilidade, como velocidade de movimento e tal, que sim, faz uma composição, uma sinergia legal com a build, mas não é essencial para você dar dano, tá bom? Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e obviamente o número de sockets maior, por quê? Porque você tem mais liberdade de conseguir ali consertar e dar, né, o toque final na build, né? No caso você pode ver que eu estou usando duas Runas Show para garantir ali, né, obviamente o 100% Crushing
Blow, né, que eu estou ganhando 50% aqui, aí eu tenho ainda mais 50% em outro lugar aqui da build, que eu já não lembro mais, eu acho que é aqui, 25, não, é Dead Blow, né, Dead Blow, falei merda, Dead Blow, Runa Show ali para o Deadly Blow, não é o Crushing Blow não, tá? E aqui 25 Deadly Blow, 25, 50, tá, aí a gente bateu lá então os 100% Deadly Blow para aumentar o dano físico, tá? Então seria isso, 2 Runa Show, e eu botei uma 1 para ajustar a resist, e a outra eu botei, claro, uma Elemental Chain, tá bom? Pra ganhar ainda mais atributos e tal, que bem eu tô ganhando mais HP, apesar que Elemental Chain, né, com os nerfs que teve aí, tá com 15 só atributos, tá meio tenso, né? Tá cada vez assim, menos útil, né? Menos útil. Se tomar mais um nerf aí, eu nunca mais boto nem Elemental Chain na minha build. Sendo bem honesto mesmo, foda-se essa porra, tá? E aí, como eu falei, né, Legionnaire aqui e Crush Fleet, né, ambas feitas aonde? Em base de Critical Strike Damage, tá? Critical Strike Damage. Então, eu queria aqui a base perfeita, né, para poder a gente pegar aí 70%, mas eu não consegui. Realmente tá foda, né? Não só não dropa, como também não tem, então tá foda. Então aí eu peguei uma eu não lembro agora se era 42, e aí ficou em 58%, e aqui não consegui uma perfeita, então beleza, ficou 70% de Critical Strike Damage, né? Lembrando, galera, quando você chega, né, no cap de crítico, né, obviamente quanto mais Critical Strike Damage você colocar, melhor pra build, tá bom? E é o que a gente consegue facilmente com o Soloiolo, porque o Soloiolo, só ele sozinho, né, ele já concede aí 67% de Critical Strike Chains, com o Star Level, sem o Star Level, né, 50%. Mas mesmo assim é coisa pra cacete, né, e enfim, então esse boa bizarro. E aí, claro, né, a gente foca em base de Critical e não base de All Skills no Elmo e coisa, porque All Skills, daqui a pouco a gente vai falar, né, mas All Skills vão aumentar ridículos aqui, Attack Damage, vamos supor, ir ali pra, sei lá, 7 All Skills, ia dar ali, sei lá, talvez, sei, 1413 talvez, né? E isso realmente vai ser bem inútil, né, quando a gente tá em outro estágio da build, ou melhor, nesse estágio da build aqui, tá bom? E o que mais? Como falar aí? Griffon Claw, que é o que tá faltando, né? Botar 5 estrelas, né? Eu vou botar agora em breve, vou botar agora, depois que terminar esse vídeo, né? Até porque Gold dá pra farmar assim. Se você não sabe, né, já o esquema do Gold de farm, que o Grax já até mostrou e tal, etc e tal, né, eu não vou ficar aqui entrando em detalhes aí em relação à economia do jogo, não me interessa isso, não é o propósito do vídeo, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre esse farm de Gold ali, porque realmente tem algumas outras rotas que ele não citou ali e que são assim incríveis para você fazer Gold. Então o Gold eu consigo fazer rapidamente aqui, então não tem problema. Esse aí vai rápido, botar 5 estrelas no que falta, né? Que é o que falta mesmo. Né? Azazel de Spare ali com a Noob Soul Jane, lindíssima, né? Isso aí tá lindo mesmo. Enfim, absurdo. Falar um pouquinho aqui dos charmes, né? Um Play 5 com a Amazon Skills com 333 de life, charmezinho híbrido, ó, lindíssimo que peguei aí, tá? Em relação aos charmes que tem ao Resist, eu tenho os 3 charmes com o Max em All Resist, eu comprei dessa forma propositadamente, então o Torch of Shadows tá com 20, né? Anvil tá com 10 e o Annihilator tá com 40. Inclusive, se você não sabe como é que eu peguei esse Annihilator violento aí, eu tô botando para você ver essa cagada violenta aí, que ninguém vai conseguir repetir essa cagada na liga, eu falo pra você, tá bom? Eu acho que esse Anvil, eu posso estar enganado, mas esse Anvil eu dropei, tá? Ele veio assim, ó, lindo. E aí eu vendi o que eu tinha e, obviamente, equipei esse que tá top, né? Tô usando aí o meme Crow Feeder ainda, mas é por causa do Extra Movement Speed, também desse All Resist. Eu já vou explicar pra você porque que eu tô pegando todos esses itens com All Resist, fazendo a composição aqui na build, já vou mostrar pra você o porquê. A gente tem ali charme de HP, então flat HP, aí esse aqui também tá flat HP, esse aqui também tá flat HP, e esse daqui é de Fire Damage. Por quê? Por quê, fio? Porque é por meio desse charme aí que a gente vai procar o que? Burning nos chars. Só você chegar ali, mandar, por exemplo, um golpezinho, aí você tem um burning no char, tá vendo que tá pegando fogo? Quando isso acontece, eu tenho o meu outro multiplier aqui, né, um extra damage aqui interessante com o café. Então, realmente, isso daí debulha, né, ainda mais o dano, qualquer mob single target aí e tal, tá? Então, é um dano extra aí da build que vale a pena pra caramba, tá? Inclusive, aqui sobre pot, né, é pot de farm. Essas potes aqui são de farm. Se fosse focar 100% aí no
dano, aí eu trocaria o Gatorade aí, por exemplo, pro Elixir of Death, né? E seguiria dessa maneira aqui, tá? Mas eu uso o Gatorade mesmo para farm, né? Então deixa esse aí para farm. Aliás, vamos terminar aqui os charms e eu já vou partir para a guia de farm, tá bom? Plague Shot, Raider Torch e Adventure Cleaver são decisões questionáveis na build, tá? Isso é tudo questionável, tá? Eu realmente acredito que de repente tirava isso tudo, colocava Charm de Critical Strike Damage, talvez seja melhor, mas tem que realmente verificar, ainda não parei. E esse vai ser, obviamente, a finalização, o momento final da build, né? Mas eu já tô fazendo vídeo porque essa build já tá absurda e não tem mais que isso, já é demais, tá certo? E, claro, o Tablet of Awakening. Veja, nos slots prismáticos, eu tô usando o quê? Eu tô usando um rune. Eu não estou usando, né, Elemental Gen. Aí você vai perguntar, pô, Fio, mas por quê? Porque Elemental Gen já foi nerfado, tá com 15. Se eu botar na prismática, eu vou ganhar 7. Meu amigo, 7? Foda-se 7. Não dá. 7 é o atributos, não dá. Isso é muito merda. Não dá. Não dá. Então, o que eu fiz? Vou botar um rune, eu fico com sempre 60 ao resist, e aí, quando eu tenho isso, o que eu posso fazer? Né? Eu posso simplesmente trocar para o meu set de Gold Farm, ou meu set de MF, ou sei lá, e eu mantenho ali sempre as minhas resists, ó, capadas. Razão pelo qual, se você for ver, a build está toda concentrada nas resists, somente nos charms. O que com isso eu ganho a vantagem de poder trocar guia à vontade, tá certo? Beleza? Charmezinho do Grax aí, né, para poder também compor o farm. E aí como é que eu faria? Eu trocaria no Crossfeeder, faria assim, ó, tá? Eu faço esse swap aqui, beleza? E, enfim, né, então, não é só para mostrar aí, eu faço esse swap toda vez que eu quero, no caso, trocar pro farm, né? Seria esse swap e com esses 3 itens aqui, tá? Mas vamos finalizar aqui os charms aí. Falta ainda mostrar esse. O ideal seria 50% de Critical Strike Damage, mas eu dropei esse e botei esse mesmo. Depois eu pego um perfeito. 3% não vai realmente fazer uma grande diferença. E esse daqui que eu também dropei, que esse, ó, lindíssimo, né? 376 de life e ainda com um híbrido de life absurdo, né? Seria lindo se em vez de energia fosse Critical Strike Damage, mas aí eu estaria sonhando, certo? Beleza? E vamos lá então, né? Quero mostrar um negócio pra vocês. Outro swap que eu faço aqui é para compor HP, se eu quiser, tá? Que seria com Isarius, né? Isarius, ela proca o Combat Order, level 24. E é um muito boost life, né? Basicamente eu ia trocar, né? Aí, por exemplo, eu posso ir aqui para qualquer lugar aqui em Noia, deixar o inimigo me bater, apesar que eu tenho muita esquiva, então acaba sendo meio bosta isso. Mas vamos ver se a gente dá sorte de procar logo isso. Pronto, procou e tá ali, ó. Combat Order procou, e aí o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui, aí eu vou trocar o peitoral, né? E se você não sabe, no Hero Seed o buff continua depois que você troca a guia, tá? Então tá lá, né? Tá ali. Isso só não tem esse negócio do buff continuar. Às vezes é quando você dá swap entre setups, né? Isso estava acontecendo antigamente lá com o Nimos, mas aí eles mataram, né? Porque aí é tenso, né? Você ia ficar com o efeito ali do duplo cache, aí é muito roubado, né? Então eles vão ajustar algumas coisas, mas isso aqui é possível. Você proca o buff tem duração, então como tem duração, você pode tirar o item que ele mantém, e aí você vê que vamos dizer assim, o meu archetype total de dano balanceado, numa build balanceada, seria esse daí, 4.486 de HP, que é HP pra caramba, tá? E obviamente um DPS ridículo. Como eu falei no início do vídeo, você vai farmar qualquer coisa que você queira com essa build, tá? Vamos lá que a gente já tá com 13 minutos de vídeo, que é muita coisa. Eu quero falar só aqui 2 pontos, né? Você reparou que eu tô usando aqui Berserker Rage como argumento no peitoral, e ele tem um debuff toda vez que eu aplico de 35% ao resist, tá certo? Você vê que eu tô com 113, vou bater lá, procou aqui o Berserker Rage, 78. Quer dizer, quase ali, bem tight. Então, cada ponto de resist nessa build aqui minha, dessa forma que eu quis montar, faz diferença, tá bom? A câmera de novo zoando, mas foda-se, fica assim mesmo. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, vamos lá. Falar um pouquinho aqui do set de Gold, né? A gente fica com HP Pool, claro, tem um buff do Combat Orders, mas sem esse buff ficaria com 5.000 e pouco, que é HP pra cacete, diga-se passagem.
né? E obviamente que nesse setup aqui a gente também fica ultra full, etc e tal. Você pode até fazer esse aqui, se você quiser, né? Trocando ali o elmo para você poder ter o proc ali do Legionnaire, né? Do Live by the Sword, aí fica mais rápido ainda para farmar. Você pode fazer isso. Só tem um problema aqui, que se você fizer isso daí e trocar, por exemplo, o Charme do Grax, que seria o set completo de farm, né? Você vai ficar com resistência meio bosta, tá? E aí, ou seja, tá faltando 13% ali de resist, né? E essas 13% de resist aí teria que realmente pegar um outro charme, alguma coisa para compor, tá? Então, geralmente, faz diferença, faz diferença. Você poderia realmente pegar um outro elmo, ficar com 66. Esse charme debulha muito, né, galera? É menos 35%, é coisa pra cacete, né? Numa build physical attack, isso aí dá uma debulhada. Mas, veja, com 66% você fica mais do que tranquilo, você não vai perder muita coisa. Sem o Legionário, você perde um pouquinho, mas você não vai perder muita coisa. Garanto a você que você vai fazer o farm. Então, já que a gente falou aqui um pouquinho sobre o nosso set de farm, né? Vamos lá, então, partir aqui sobre as skills, né? Porque eu faço farm com Spearnage, certo? A Spearnage eu uso para farmar por causa dessa passiva aqui em específico, que realmente reduz a penalidade de movimentação quando você está utilizando uma skill no Hero City. Você não sabe quando você ataca, ó, vou dar um ataque normal. Eu estou andando aqui normal, né? Então eu estou andando, aí vou atacar, né? Então, em tese, eu perderia a velocidade, tá certo? Eu perderia a velocidade, né? Mas eu não estou perdendo, por quê? Por causa que eu tenho aqui na Spearnage essa passiva, razão pela qual eu utilizo, né? Então você farma sem nem olhar porra nenhuma, basicamente é assim que funciona, né? Então esse seria o nosso farm aqui de gold, né? Eu tô aqui com 7 de gold, né? A Mitchell cheio de runa além, eu sei que não é o ideal, mas que o ideal seria obviamente Moonstone para aumentar ainda o dano a mais, mas é aquilo, né? Para que precisa de dano, né? Eu fico aqui parado e tudo morre, não preciso nem olhar, posso continuar conversando com vocês aqui, né? Nem olhando para a tela. É verdade? Então, assim, para que Moonstone ali no Amityville ajudaria, seria o certo numa arma? É o certo numa arma. Mas como eu não tô afim de ficar trocando muito guia, eu tô querendo pegar logo o cap de 300% de gold, então eu tô realmente utilizando o Amityville por coisa. Fio, você poderia subir o Avariciousness ali para 7, e aí você precisaria de menos, teoricamente, pode tirar gold ali do Amityville e tal. Eu poderia fazer isso, só que o peitoral final do farm, né, seria realmente o Babylon, né? Então, e aí o Babylon, eu vou investir mesmo as minhas Angelic Keys aqui no Babylon, beleza? Bom, é isso, né? Então vamos falar aqui, né, um pouquinho da Spearnage. Então é por causa disso, mas o dano dela é porco, é uma skill merda demais, ainda mais nesse setup Physical Attacker. E já que a gente tá falando, né, dessa questão do Physical Attacker, que foi a orientação que eu escolhi para fazer aqui na Amazon, né? Qual é a vantagem? Vamos lá falar um pouquinho sobre isso daí. A Amazon, ela é um personagem híbrido, tá certo? Então ela é um personagem híbrido, ou seja, ela dá tanto dano físico, né, quanto o foco da skill elemental. Então quando a gente bota o mouse, por exemplo, na Spearnage, você vai ver ali que tem a parte elemental, né, que é de spell, né, e seria 11.997, né, ou seja, não estou escalando porra nenhuma do dano ali, né, e quando a gente vai, por exemplo, a Couch Arc, mesmo no setup de Couch Arc, você vai ver que o Poison ali tá ridículo, tá pequenininho, né, e então por quê? Porque eu fiz o investimento aonde? Na parte física da build, e quando a gente está falando de físico ataque da build, a gente está falando em que o dano da arma é o que importa, tá certo? Beleza? Sendo que quando a gente está falando de uma classe híbrida, né, toda vez que tem a parte física ali, você tem o cheque de attack rate, ou seja, a chance de acerto do attack rating, beleza? Por isso que geralmente skills que tem ataque damage, que são skills de ataque ali, physical e tal, tem essa composição, elas têm attack rating e ganham attack rating por level, para ficar mais fácil do cara não ficar errando toda hora. Mas uma forma que você tem, né, de reduzir a necessidade de attack rate seria, obviamente, com Ignore Target Defense, né? Que nessa build aqui a gente consegue escalar facilmente acima de 70%, né? E, claro, quanto mais leves você tiver na skill, mais attack rating, menos necessidade você tem de Ignore Target Defense, mas o ideal, obviamente, é você ter um hit chance 100% numa build orientada a physical, tá bom? Beleza? Tá? Então, lembrando, eu não escalo absolutamente de nada de Poison, e no setup de farm eu não escalo absolutamente nada de Lightning, tá? Mas eu posso usar as duas de forma efetiva, porque eu estou escalando
a parte que é comum às duas, que é a parte Physical Attacker, tá bom? Então essa é a vantagem, né, no caso da Amazon, dela ser híbrida. Não é uma desvantagem, é uma vantagem, porque eu posso trocar, né, de set de skills aqui à vontade, né, sem precisar ficar mexendo nos itens e continuar tendo um desempenho absurdo aí, bom pra cacete. Tá bom? Beleza? Deu pra entender? Então é isso. Vamos mostrar aqui rapidinho sobre os skills, né? Primeiro aqui no nosso set de Caustic Arc, que é o set de dano, né? Obviamente que a Caustic Arc eu montei dessa forma, focando aí em projéteis, focando aí na parte de fork, né? Focando aí obviamente no dano e, claro, né, na Caustic Arc em si, né, relacionada a projéteis, tá bom? Obviamente que essa skill aqui laga pra cacete, porque a gente tá falando de projéteis, com fork, e aí isso laga demais, beleza? Ainda mais utilizando a Mitchell com o Homing Effect. Cara, isso daí fica realmente ridículo, né, e laga muito o jogo mesmo, tá bom? Não é seu processador, é o jogo, fique tranquilo, tá? Garanto a você, tá bom? De repente eu fiquei mais verde, né, cara? Não sei que merda que deu na câmera. E eu virei o Hulk. Eu devo estar ficando puto. E aí fiquei mais verde. Mas acontece, normal, né? Vamos lá. E aí, agora eu coloquei aqui em Evenom esses pontos dessa forma aqui. Muita gente fala que isso é totalmente inútil, né? Totalmente inútil, que não serve, que tá lagando, que reduz o dano e etc e tal. Mas fato é que não tá lagando, né? E 2 não reduz o dano. Para mim tá aumentando, confio nos números, né? Eu tenho que confiar em alguma coisa. Então eu confio nos números, então deixei essa porra desse jeito mesmo, até porque o lag não acontece com isso, né? O lag acontece por causa do despawn e spawn de inimigos muito rápido, porque é uma build muito danosa. Então quando você bota, por exemplo, num Codex com Legion, Corrupted Cave, e tem um spawn infinito de inimigos, obviamente vai ficar essa merda mesmo, tá bom? Vai ficar uma merda da merda da merda, você tá vendo aí, merda da merda da merda, até brincar, que é assim que funciona o Codex nessa season, tá bom? Né? E outro detalhe que eu quero mostrar aqui ainda na parte de dano seria, obviamente, a nossa movimentação, que é Leap in Ambush, onde o que importa aqui é a distância que você pula, bem como a possibilidade de pular objetos. O resto ali é um verdadeiro foda-se, tá? Apesar que você tem um burst aqui de 2 segundos, mais 2 segundos, né? Puta que pariu, não dá, né? Apesar de ser um tempo incrível aí para algumas pessoas nas suas relações, né, 2 segundos, mas realmente aqui não dá, tá certo? Então é um buff ridículo, você bota o que você quiser, mas o importante que eu diria para você é você fazer o seguinte, vir aqui em controles, trocar o atalho de jump para o atalho realmente de espaço, né, da skill, porque aí quando eu pulo, eu tô usando a skill, eu não tô pulando, não tô fazendo esse pulo aqui merda, tá vendo? Eu tô usando da skill, e aí então eu tô aplicando os buffs ali, que apesar de 2 segundos, como eu falei, é uma coisa completamente inútil, tá bom? Beleza? Então essa aqui é a nossa parte de dano, né? Então eu botei 20 pontos ali em Caustic Spearhead, né? E botei 20 pontos em Nox Strike, só em Nox Strike porque a gente está escalando a parte de ataque da build e o resto não serve pra porra nenhuma, beleza? E o resto obviamente aqui é só para utilidade, movimento speed, feint para poder ter chance de evasão e o resto tudo num buff temporário ali de Jungle Camouflage, porque ele não só buffa a parte poison da build, mas também ataque damage, tá? Então esse aqui é o nosso setup de dano, né? E o nosso setup obviamente de farm, né? Espionage ali, como eu falei, o principal é você pegar o Diminishing, o resto vai ser Spin to Win, tá? E o resto aqui é tudo projétil, né? Projétil, enfim, dano, né? E o resto aqui é só para sinergia de ataque damage e o mesmo setup. Vai ter ali Tree of the Hunt, vai ter ali Feint e vai ter ali Jungle Camouflage. É basicamente a mesma coisa, né, com um ponto em Venom, o mesmo setup, né? Eu tenho basicamente o mesmo setup, só tá mudando mesmo a skill principal ali para farm ou para dano, tá bom? Beleza? Então é isso aí, essa aí é a nossa Amazonas, né? Deixa eu mostrar aqui o Hero Level, né? Hero Level é aquilo, eu tô 84. Cara, na boa, 84. Quando que eu chegaria nisso? Né, detalhe, eu não fiquei focando em XP, não. Poderia fazer os codex doidos aí só de XP que a galera usa para dar um burst, mas eu não fiz isso. Né? Então, mas 84 significa que eu joguei pra cacete, né? Porque se você chegar a 84 sem farm dedicado de XP, apenas farmando normal é coisa pra caramba, beleza? Então, meu Hero Level aqui, né? Só pra você ter a referência, né? Eu fiz o garfo do demônio aqui e depois, o garfo do demônio, se você não sabe, é importantíssimo, né? Aqui é para você ganhar a experiência mais rápido, aqui você ganha 2 skills, aqui você ganha 50 Magic Find, aqui você ganha velocidade de movimento, aqui você ganha atributos e aqui você ganha resist. Resist é essa que é importantíssima, como você já reparou ali na build, porque eu tá muito tight para bater o cap, tá bom? Aí eu peguei, obviamente, um slot ali para ficar mais fácil colocar o tablet. Peguei também ali a Attack Speed e Critical Strike Damage, óbvio,
que é um grande multiplier, né? Em relação a glyphs, cara, é como é farm, é o verdadeiro foda-se, você escolhe o que você quiser, mas eu obviamente escolhi Angel, tá? Para poder farmar ali Magic Find, coloquei o Grid, e no caso o Grid é o farm de gold, o meu tá perfeito ali, com 7%, 100%, beleza? Level 7, 100%, e o outro eu botei Rune Master, né? Que realmente o Rune Master é top, para dropar mais runas e tal, né? E eu não sei se o Rune Master ajuda a dropar essas runas, eu não sei, tá? Mas, enfim, é mais farm, é mais coisa no chão, mais coisa para vender e tudo. Última coisa que eu quero mostrar da build antes de finalizar esse vídeo é em relação ao Soloiolo, para você não cair no bait que eu caí, tá? O Soloiolo está com bug e não está mostrando o DPS real no dummy. Muita gente falou, mexe no seu FPS, etc e tal. Coloca 144 FPS. Para jogar 7 quando vai farmar, porque esse jogo é mal otimizado igual um diabo, beleza? Tranquilo? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu só quero mostrar para você esse bug, tá aí para você não cair, né, no bait. O Soloiolo é o bow de maior dano. Estou afirmando aqui, é o bow de maior dano, tá bom? Porque a gente escala Critical Strike Damage, beleza? Então vamos dizer, é uma escala que teoricamente é até onde você quiser, tá certo? Né? Beleza? Então eu vou mostrar a diferença só aqui. Tô com a Michel na mão, tá? Que é um outro bow, né? Vou ativar os buffs todos, vou pular e vou atacar lá. Pronto. Aí você tá vendo ali, tá indo para 9 milhões mais ou menos e tal, né? Beleza, beleza, né? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar, vou sair, né? Vou recriar aqui o jogo, botar qualquer porra aqui nessa merda, né? Beleza, e agora a gente vai lá de novo pro dummy e eu vou botar só o Soloiolo. Eu vou pegar tudo a mesma coisa, só vou botar o Soloiolo na mão, vou fazer a mesma coisa. Buff, pulou e atacou. Percebeu que o DPS tá ridículo, que não faz o menor sentido. Um tá chegando a 10 no dummy com runa de gold e o outro que tá full como o Stone, etc e tal, tá tudo bugado, tá dando muito menos. Então, isso é porque tá bugado mesmo, né? Quando você vai num WH Boys, né, WH Boys alto, né, que possa dar um sustain ali de pelo menos uns 2 segundos sem morrer, aí você vê o dano real do Soloiolo. Então não caia nesse bait porque eu fui burro, eu caí, eu vendi esse bow, exatamente esse bow que você tá vendo aí, eu vendi esta porra, tá? Não com 5 estrelas, né? Ele tava com 1 estrela quando eu vendi. Vendi, né, porque eu achei que o Soloiolo era uma merda, né? Depois eu fiquei desesperado quando eu descobri que não. E aí, 2 dias depois, eu consegui recomprar exatamente esse Soloiolo porque apareceu no mercado lá. Tô colocando os clipes todos aí pra você ver, né? Mas basicamente eu fiz essa merda. Então não faça essa besteira, tá? Confia, Soloiolo é o dano, é o bow de dano dessa build, ponto final, tá bom? O Michel é muito bom, veja, ele é muito bom, muito bom. Não tem escolha ruim, vamos dizer assim, né? Quando a gente já tá falando desse nível de DPS. Mas, né, o Soloiolo tá bugado em dummy. Eu não quero saber se é 144, se tem que botar aqui 300 milhões de FPS para poder ver o dano. Eu não quero saber. Isso é bug e ponto final, né? Não tem outra afirmativa, até porque ninguém vai conseguir rodar esse jogo com 144. Não tem como, tá? Ainda mais com essa build é impossível, tá? É impossível. Você pega o PC da NASA, não vai, tá? E vai lembrar que o PC é muito bom, tá? Só vou falar isso, tá bom? Beleza? Então é isso, galera. Eu acho que aqui a gente pode finalizar o vídeo, né? Eu vou tentar editar um melhor aí para vocês. Eu geralmente não faço vídeo de build porque é muita coisa que eu penso ao mesmo tempo e, enfim, aí eu acabo falando de A, B, C, D, F, G, H, e com certeza eu vou esquecer de alguma coisa, mas a ideia é passar para você a melhor forma aí esse primeiro vídeo do Hero Seed, olha que legal, né, da build, né, essa build que eu utilizei, né, para realmente começar e fazer essa season até agora, tá bom? É uma build top, garanto, assim, recomendo demais, tá? Ah, sim. Eu poderia falar, por exemplo, da progressão de armas. Né? Progressão de armas é importante. Pô, filho, eu quero começar essa build, como é que eu vou fazer? Vai começar com o Shadow Fury, que esse item aqui não vale porra nenhuma. Então você começa com esse, que é super barato. Depois você evolui para um Munsum. Depois você evolui para ou Soloiolo ou a Michel. Beleza? E aí tá ok. O que você conseguir comprar primeiro, beleza. Tá? Até porque Soloiolo tem muito Soloiolo merda no mercado. Não adianta você comprar o Soloiolo, gastar uma grana para pegar um ok com 4 sockets. Não dá adianta. Entendeu? É melhor você pegar, por exemplo, a Michel e ficar com ele um tempo, farmando, e depois pegar um Soloiolo quase perfeito, como eu fiz. Né?
do que ficar realmente gastando uma fortuna para pegar uma bosta. Não faz sentido, tá bom? Por mais que Gold seja algo ridículo de fácil de farmar, e eu vou, obviamente, trazer um vídeo dedicado sobre Gold em breve, tá bom? Beleza? Então essa aí é a última, acho que é a última coisa que eu poderia falar para você para te ajudar aí na sua progressão, beleza? Valeu aí, um abraço, lembre de deixar o like e até o próximo vídeo.